Boa noite, irmão, irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Espero que você tenha vivido um dia excelente na presença do Senhor, um dia cuja temperatura começou amena, aquele friozinho, e agora o final da tarde, um calor gostoso. Espero que tenha servido para aquecer não apenas o corpo, mas também para trazer alegria para a alma, pela renovação do cuidado do Senhor, das suas bênçãos, da sua compaixão e misericórdia sobre todos nós. E é mais uma vez um prazer, uma alegria nós estarmos juntos, celebrarmos ao Senhor neste tempo, pela bondade, pela boa mão de Deus que nos conduz e nos faz chegar aqui em segurança. E para mim, especialmente, é sempre uma honra, um privilégio enorme, um prazer celebrar, cultuar a Deus, estudar a palavra junto contigo, meu irmão, minha irmã, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, e sermos Igreja de Jesus, sermos uma família, um corpo, um povo, e ainda que à distância, virtualmente, lembrando sempre, o nosso virtual é o oposto do presencial. Nós estamos aqui, nós realmente amamos, nós realmente temos o prazer, a alegria de conviver, de compartilhar, de servirmos juntos. Somos a Igreja Batista de Jordanópolis, aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, e os irmãos de perto e de longe são sempre muito bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Nós estamos desde o dia 19 de março, todos os dias, ao vivo aqui, tanto no Facebook e depois de algumas semanas no YouTube, estamos compartilhando a palavra de Deus, mantendo a comunhão, mantendo acesa a chama que está nos nossos corações, produzida pelo amor de Cristo, que nos constrange, que nos impulsiona, que nos motiva e que faz com que as nossas vidas transbordem. E por isso, sempre que temos oportunidade de nos unir, de nos juntar, ainda que nesse espaço virtual, o fazemos com toda alegria, com todo prazer, dedicando este tempo, dedicando nossas vidas para a glória do Senhor, a razão pela qual nós fomos criados. Bem, vamos orar e pedir a bênção do Senhor pelo nosso tempo de estudo bíblico desta noite? Pai querido, obrigado pelo teu amor leal, pela tua maravilhosa graça. Obrigado, Pai, pelo perdão dos pecados, pelo dom da vida e vida eterna que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, nosso Senhor. E obrigado, Pai, porque mais uma vez podemos ter este tempo de qualidade, esta hora na qual temos comunhão contigo e também uns com os outros, e na qual buscamos ao Senhor pela oração e também, Senhor, ouvimos tua voz pelo estudo, pela pregação da tua palavra. E pedimos desde já que teu Espírito Santo tenha total liberdade de conduzir nossas mentes e corações, a fim de que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, crescermos juntos no Senhor, aprendermos da tua palavra e capacitados pelo teu Espírito, colocarmos em prática esta palavra nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Exalta, Pai, o teu poder em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por todas as ricas e preciosas bênçãos que o Senhor generosamente concede a todos nós diariamente. São tantas, são em tantas áreas da vida, compreende toda a nossa existência que sequer sabemos contar. Mas, Pai, muito mais do que contá-las, o que para nós é impossível, queremos sempre agradecer e engrandecer o teu santo nome, e te louvar, e te honrar, reconhecer tua soberania, teu poder, tua maravilhosa graça sobre cada um de nós. Recebe então nosso louvor, adoração e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão, irmã, mais uma vez, é sempre muito bom nós estarmos juntos. Você, irmão, irmã, é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus. E como fazemos diariamente, vamos ter o nosso momento de louvor, de adoração musical. Vamos escutar os Vencedores por Cristo mais uma vez, só que cantando um maravilhoso hino tradicional da nossa fé cristã. Sou feliz. Se você não conhece a história deste hino específico, eu te desafio no final da transmissão a pesquisar, porque a letra ela reflete um momento decisivo na vida de um homem
que perde parte da sua família e ainda assim, como resposta às circunstâncias adversas, difíceis, ao sofrimento, ele reafirma a fé no nosso Senhor Jesus, a plena satisfação em Cristo. Então, ouça com atenção, cante com alegria, e não apenas cante com os lábios, mas com o coração. Faça o propósito, o compromisso de ter sempre prazer e satisfação no nosso Senhor Jesus. Se passa mais doce eu puder desfrutar, se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com bis tentações. Oh, sei que eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador. Ao céu sou feliz com Jesus.
mensagem maravilhosa! Somos felizes por Jesus, o nosso Senhor. É nele que está a nossa alegria, é nele que está a nossa paz, a nossa confiança está colocada nele, a nossa vida pertence a ele e é nele que nós vivemos. Então, expressando também esta confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter o nosso tempo de oração, de clamor a Deus, de intercessão uns pelos outros, como fazemos todas as noites, todos os dias em que estamos reunidos, buscando ao Senhor e clamando pelas nossas necessidades, pelas nossas fraquezas, pedindo a Deus também por aquilo que traz ansiedade para o nosso coração, enfim, colocando diante do Senhor quem nós somos, o que nós entendemos ser necessário. Ele sabe o que nós precisamos, muito antes de nós pedirmos, mas a Bíblia afirma que, como bom Pai, Ele tem prazer de nos ouvir e Ele também nos atende. Então, conforme está escrito em Hebreus 4,16, vamos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados no momento oportuno, no tempo da necessidade maior. Bem, nós estamos orando todos os dias por vários irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão passando por tratamento médico prolongado, pessoas que estão sofrendo fisicamente, e nós acreditamos no poder absoluto do nosso Deus de curar a cada um, de resolver por completo esses problemas. Mas sempre oramos sinceramente para que, além de cura física, a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus se cumpra sobre todos nós, a fim de que, quer seja pela saúde, quer seja pela doença, o nosso Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Já vimos Filipenses 1, versículos 20 e 21, quando Paulo, o apóstolo, afirmou, com toda a convicção, com toda a certeza, de uma maneira determinada: eu sei que Cristo será glorificado no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, que nós tenhamos essa mesma convicção e, como acabamos de ouvir e de cantar, sejamos sempre felizes com Jesus, o nosso Senhor. Então, oremos pelos enfermos, para que Deus abençoe, conforte, console, segundo sua boa, agradável e perfeita vontade, cure cada um, mas se Ele, pelo seu propósito eterno, quer nos ensinar, quer de alguma maneira manifestar sua glória, seu poder em nós, através da doença, que nós sejamos homens e mulheres fiéis e que possamos então receber do Senhor a bênção, sermos mais do que vencedores, mesmo nessa situação. Nós vamos também interceder e clamar ao nosso Deus pelo nosso país, pelas nossas autoridades, como temos feito todos os dias também. Não é porque nós concordamos ou discordamos daqueles que estão no poder que nós não temos a responsabilidade cristã de buscar ao nosso Deus e de pedir a bênção sobre todos aqueles que exercem autoridade, poder. Todos os que estão nestes postos estão lá por concessão do Senhor, por permissão direta do nosso Deus, e a Bíblia diz que Deus, Ele quer, Ele se agrada em que nós façamos clamores, intercessões, súplicas por todos os que estão exercendo autoridade. Então vamos fazer isso, porque vivemos um tempo complicado, estamos no meio de uma pandemia que causa uma crise econômica, uma crise social, uma crise sanitária, e tudo isso é agravado pela crise política, uma guerra que é vivida entre os poderes, também entre as três esferas graduais de poder, executivo, federal, junto aos executivos estaduais e municipais, enfim. Nós estamos vivendo uma conflagração permanente, uma situação de guerra de narrativas permanente, e no meio de tudo isso estamos nós, a população, cidadãos brasileiros, homens e mulheres, que sofrem mais porque muitas vezes essa guerra política interfere de uma maneira determinante no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então vamos pedir ao Senhor que, por misericórdia, por amor de nós, Ele visite a nossa nação e abençoe as nossas autoridades.
Vamos também continuar intercedendo, suplicando pelas nossas famílias. Temos feito isso também diariamente. É um desafio sermos homens e mulheres comprometidos que praticam o Evangelho dentro de casa, que praticam a palavra do Senhor nos relacionamentos domésticos. E não obstante ser isso um desafio, ora, se não formos cristãos no lar, onde mais o seremos? Se não pudermos expressar a glória de Jesus, se não pudermos praticar o seu amor, se não colocarmos na vida a verdade do Evangelho em nossas casas, onde mais nós seremos capazes de fazê-lo? Então, meu irmão, minha irmã, vamos interceder sempre para que nossas famílias sejam edificadas em Jesus, na Sua palavra, para que nós pratiquemos o amor, a compaixão, a misericórdia, a benignidade, o perdão, o cuidado, o respeito, enfim, a cumplicidade, que nós possamos suportar uns aos outros, que nós possamos ter um tratamento cordial, possamos abençoar, sermos instrumentos nas mãos de Deus para servir no lar, para fazer com que nossos cônjuges, filhos, pais, irmãos, demais familiares com os quais convivamos, sejam alcançados pela graça, sejam supridos pelo Senhor através de nossas vidas. É um compromisso de vida e eu te desafio sempre, meu irmão, minha irmã, a fazer aquilo que está em Romanos capítulo 12, né? Apresente todo o teu ser, os nossos corpos, como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Começar da família. É o primeiro, o maior ministério que nós temos, por ser a primeira, a maior e a melhor instituição que Deus criou para a vida humana. Vamos também continuar intercedendo pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários, que estão pregando a palavra do Senhor com zelo, com amor, com fidelidade. Muitos estão atravessando dias difíceis também, tempos trabalhosos, pelo fato de que o isolamento social muitas vezes causa limitações para a pregação, para o testemunho da verdade de Deus. Também a crise causada pela pandemia termina interferindo na economia, muitas pessoas que tiveram perda de emprego, perda de renda e por isso também contribuem hoje com mais dificuldade, com mais sacrifício. A verdade é que algumas pessoas deixaram também de ofertar, de contribuir e nós precisamos interceder e clamar ao Senhor pelos nossos irmãos e irmãs, porque eles enfrentam a dificuldade de terem saído de suas casas, do convívio de suas famílias, de suas cidades, muitas vezes, obedecendo ao mandamento do nosso Senhor Jesus de irmos pregar a toda a gente, a toda a nação. E eles saíram muitas vezes com a promessa de serem apoiados financeiramente por igrejas locais, por pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, quando clamamos a Deus pelos missionários, devemos também interceder pelas igrejas, por você e por mim, para que sejamos fiéis, para que possamos priorizar o reino de Deus, sua justiça, sabendo que Deus em Cristo vai suprir nossas necessidades e vai fazer com que, mesmo na angústia, nós tenhamos largueza, vai fazer com que, mesmo com pouco, o pouco que nós consagramos ao Senhor seja multiplicado. Deus requer de nós disponibilidade, generosidade, compromisso, fidelidade à sua palavra. Então, quando oramos pelos nossos missionários, devemos também sermos despertados para essa realidade de que estamos batalhando pela mesma fé, de que temos que fazer parte da batalha espiritual pela salvação de vidas, pela pregação e testemunho do Evangelho e também do cuidado, do sustento, de fazermos parte do socorro aos nossos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários. E também vamos continuar intercedendo pelas nossas igrejas locais, porque, claro, enquanto há muitas pessoas neste tempo que estão mais fervorosas, que estão buscando mais ao Senhor, que estão crescendo ainda mais no conhecimento e na prática da palavra de Deus, há também aqueles e aquelas que esfriaram espiritualmente, que se distanciaram do Senhor, que infelizmente estão afastados da igreja local, e não apenas pelo impedimento da comunhão física, mas porque o coração também ficou distante do Senhor e do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Vamos orar
para que Deus então use as nossas vidas para amar, para alcançar essas pessoas e também para que o Espírito Santo reanime os corações, promova um avivamento espiritual, traga novamente essas pessoas para a comunhão, para o prazer de servir, de ser uma família, um povo, um corpo em Cristo. Vamos orar então e buscarmos a Deus de todo o nosso coração? Faça isso daí de onde você está, juntamente comigo, daqui onde estou, e juntos, numa só coração, num só propósito, num só espírito, vamos invocar o nosso Deus. Pai querido, obrigado porque a tua palavra afirma que o Senhor nos ama e que o Senhor nos ouve. E que nós podemos clamar ao Senhor sabendo que a tua resposta é certa, porque a tua verdade diz que não há um Deus semelhante ao Senhor, que trabalha para o bem daqueles que em ti esperam. E nós esperamos no Senhor de todo o coração. Temos colocado no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, sabendo, Pai, que o Senhor realmente tem cuidado de nós. Por isso, Pai, apresentamos mais uma vez nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão enfermos, que estão em tratamento médico, que estão sofrendo, Pai, diversos males físicos. Pai, nós sabemos do teu poder absoluto sobre a vida, sobre a saúde. Nós sabemos, Pai, que basta um toque do Senhor, basta o teu querer para que o milagre aconteça, e nós suplicamos por esse milagre, Pai. O nosso desejo é pela cura física de todos e de todas. Pai, como a tua palavra afirma, que teus planos são superiores aos nossos planos e que os teus caminhos são melhores que os nossos caminhos, Pai, nós queremos sempre a tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas. Dá, Senhor, a honra, o privilégio, como já estudamos na tua palavra, de não apenas crer no Senhor, mas se necessário for também, de sofrermos em Cristo para a glória do teu santo nome e que as nossas vidas sempre sirvam para o teu louvor. Pai, pedimos a tua bênção pelo nosso país, a situação que estamos atravessando, Pai, há tanto tempo, uma crise que começa há muitos anos atrás e que vem numa sequência de governos, de pessoas que assumiram poder, e nós acreditamos na tua condução, na história. Ninguém chega, Pai, ao poder, conforme a tua palavra, sem a tua permissão, sem o teu consentimento. Mas, Pai, olha pela nossa nação, porque nós estamos vivendo dias que a crise política, a guerra, Senhor, que existe pelo poder, está sendo também agravada pela crise da pandemia, pela doença, pelas mortes que nos cercam, pelos números que são sempre alarmantes de pessoas contaminadas. E isso tudo, Pai, pode minar o coração, pode trazer desânimo, pode fazer com que a alma fique abatida. E, Pai, tudo isso reflete na economia, no trabalho, na renda. Pai, por misericórdia, intervenha, por amor do teu santo nome. Abençoa-nos, Pai, socorre o nosso país, para que nós possamos, como povo do Senhor, sempre ter dignidade e apresentar, Pai, o teu evangelho, não apenas em palavras, mas mostrando também nas nossas vidas a presença de Cristo que cuida de nós. O Senhor é um Deus fiel, nós sabemos disso. Mas, Pai, olha para a nossa nação. Não obstante orarmos, Pai, pedimos a tua bênção pelo tempo presente, pela situação que nós vivemos, nós temos a certeza, Pai, de que a tua palavra, que promete que Cristo Jesus voltará e trará um reino de verdade, de justiça, de paz. Quando isso acontecer, ó Pai, nós sabemos que viveremos a plenitude. E nós não confiamos, Pai, a nossa esperança não está no reino dos homens, mas no reino do Senhor. Enquanto, Pai, aguardamos a manifestação de Jesus, enquanto aguardamos a volta de Cristo, pedimos misericórdia e a tua intervenção por amor do teu santo nome nas nossas vidas. Também, Pai, a tua bênção pelas nossas famílias, a fim de que sejamos edificados no Senhor. E, Pai, pela ação do teu Espírito Santo, trabalha sempre em nossos corações, fazendo-nos crescer e amadurecer, não apenas, Pai, no relacionamento contigo, mas especialmente no relacionamento uns com os outros, praticando o amor, a
a compaixão, a misericórdia, a bondade, a mansidão, o perdão. Ajuda-nos a sermos respeitosos, ajuda-nos a sermos cordiais, ajuda-nos para falarmos e agirmos expressando os valores de Cristo, para que as nossas famílias sejam edificadas no Senhor e na Tua palavra. Abençoa, Senhor, os lares, fortalece os casais, abençoa o relacionamento dos pais com os filhos, dos irmãos entre si, de todos que convivem numa mesma casa. Pai bendito, pedimos ainda a Tua bênção pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários pregando a Tua palavra. Sempre edifica a vida destes queridos, fortalece o Senhor, supre em glória todas as suas necessidades espirituais, emocionais, físicas, e usa-nos, Pai, como povo do Senhor, como irmãos e irmãs na fé, a participarmos da batalha, da luta espiritual, pela verdade do Senhor, pela salvação de vidas, porque em nenhum outro nome há salvação, somente em Jesus. Somente o Teu Evangelho é o poder eficaz para salvar todo aquele que crê. E suplicamos, Pai, prepara corações para ouvir a Tua mensagem e assim receberem o perdão dos pecados e verdadeira vida que há somente em Jesus. Pedimos também que o Senhor nos use para abençoar, para sustentar, para socorrer nossos irmãos e irmãs, suas famílias que estão pregando o Evangelho em obediência à palavra do Senhor com fidelidade. Pedimos, Pai, pelas Tuas igrejas espalhadas na face da terra e por todos os nossos irmãos e irmãs. Mas de uma maneira muito especial, Senhor, suplicamos a visitação do Teu Espírito Santo sobre aqueles que estão desanimados, enfraquecidos, aqueles que estão enfrentando, Senhor, uma fase em que a espiritualidade está sendo colocada de lado, em que a devoção e a intimidade com o Senhor está prejudicada, em que a comunhão com o Teu povo, a Tua igreja, está distanciada. Senhor, reanima estes corações pelo Teu Espírito Santo. Renova a fé, Senhor, o amor. Ajuda-nos, usa as nossas vidas, Pai, para alcançar estes irmãos e irmãs e juntos seguirmos firmes no Senhor, na Tua palavra, em amor. Nós agradecemos, Pai, pela certeza absoluta de que o Senhor nos ouve. E por isso nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite? Vamos lá para Filipenses, continuando a nossa exposição da carta do apóstolo Paulo, e chegamos ontem no capítulo 2. Hoje vamos fazer a leitura do versículo 5 ao versículo 7. Na verdade, nós temos um parágrafo até o versículo 11. E aqui provavelmente é uma construção poética, mas um dos textos mais maravilhosos e também que contém em si grandes mistérios da fé cristã, que muito embora não seja possível compreendê-los em toda a sua extensão, pode fazer com que a nossa vida e a nossa fé seja ainda mais alicerçada no Senhor e pode provocar uma transformação de vida que o Espírito Santo está realizando em nós. Bem, o texto sagrado diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Bem, à luz dessa passagem, nós vamos tratar sobre o modelo de humildade para a humildade. E a verdade central que vamos propor através deste texto é que o autoesvaziamento de Jesus é o maior exemplo para a nossa jornada de fé, para a nossa caminhada espiritual, para a nossa vida de glorificação a Deus e também para a busca pela unidade do corpo de Cristo. O autoesvaziamento de Jesus foi a demonstração da humildade na sua máxima potência. Nós vimos já através do exame
dos últimos versículos, especialmente a partir do capítulo 1, versículo 27, que Paulo está tratando sobre dois graves problemas que ameaçam a igreja. Primeiro, a perseguição, um problema externo, e Paulo então deixa claro: meus irmãos, vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Então não se deixem intimidar, não fiquem com medo da perseguição. Ao contrário, vocês me viram enfrentar estes combates, estas agonias, estas lutas e sabem que eu ainda enfrento. Paulo também fala sobre a unidade na fé, fala sobre a ameaça interna dos irmãos e irmãs serem faccionados entre si, serem divididos, criarem barreiras por causa de nossas tendências humanas, da nossa pecaminosidade, enfim, dos nossos gostos pessoais, a nossa humanidade caída, o nosso coração, ele muitas vezes é tão enganoso e perverso, a Bíblia fala isso. Nós temos sempre o desafio, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, de trabalhar pela unidade, de batalhar para que nós permaneçamos firmes, como Paulo disse no versículo 27 de Filipenses 1, para nós sermos firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé, e que nós possamos, conforme vimos ontem especialmente, termos em Cristo o desafio, o convite a esta vida de unidade. Nós vimos ontem os valores dessa unidade, se nós estamos em Cristo e temos motivação, a exortação, ou seja, o desafio de amor, a comunhão no Espírito e também o que é próprio nosso da parte de Deus, o afeto interior, a compaixão. Paulo fala aos irmãos, ele disse, nós vimos ontem pela exposição bíblica, completem a minha alegria, tendo unidade, esse modo de pensar unânime em Cristo, mesmo amor, um só espírito, uma atitude, e ele vai expressar como isso deve ser praticado, sendo homens e mulheres que vencem a ambição egoísta e consideram os outros superiores a si mesmos. Quando Paulo faz esse discurso aos irmãos de Filipos, é porque certamente eles estavam enfrentando dificuldades na comunhão. E do mesmo modo que a ameaça externa podia trazer problemas e consequências graves para o corpo de Cristo, os problemas internos também poderiam causar efeitos e resultados, inclusive mais maléficos, danos maiores, porque na medida em que nós lutamos de maneira isolada e separada, nós certamente estamos enfraquecidos e mais vulneráveis contra os inimigos que temos que enfrentar. Paulo então desperta os irmãos para a unidade necessária e ele aqui apresenta o modelo de humildade para esta unidade acontecer. Através de Jesus, no seu autoesvaziamento, nós temos o exemplo maior de como viver para a glória de Deus e de como buscar esta unidade de todo o coração. Então, hoje talvez a gente não vai conseguir meditar nestes 3 versículos, mas eu vou fazer o melhor que eu posso e vamos também refletir sobre algumas referências paralelas. Sempre que Paulo apresenta Jesus Cristo, ele traz o argumento decisivo. E aqui, no texto de Filipenses, o argumento decisivo para a unidade do corpo de Cristo, para que a igreja tenha uma forma de pensar unânime, para que tenha o mesmo amor, para que viva num só espírito e tenha a mesma atitude. Paulo, então, ele apresenta o argumento maior para que nós possamos buscar a unidade, o exemplo de Jesus. Já lemos o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Aqui, a atitude, depois nós vamos ver com um pouco mais de profundidade, diz respeito ao modo de pensar, diz respeito
a nossa mentalidade que visa uma ação concreta. E Paulo está desafiando os irmãos em Filipos e a nós a termos esta mesma mentalidade, esta mesma forma de pensar, esta mesma disposição de viver e de agir que houve em Cristo Jesus. E alguém vai dizer, isso é impossível. Na verdade, não é assim que a Bíblia nos ensina. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, quero que você medite comigo nesta passagem. É um texto-chave que eu, inclusive, te desafio, meu irmão e irmã, a memorizar, a deixar grifado na tua Bíblia, porque quando você sente que está com problemas na tua fé, você precisa lembrar-se desta verdade. 2 Pedro 1,3. Seu divino poder de Deus, do nosso Senhor Jesus, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A Bíblia afirma que Deus em Cristo já nos deu tudo o que é necessário para que nós possamos viver para a glória do nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo desafia, exorta os cristãos a terem a mesma atitude, a mesma mentalidade, a mesma disposição de agir que houve também, que existiu em Cristo, ele está falando sobre uma capacidade que o próprio Deus já nos deu, que a presença do Espírito Santo em nossas vidas nos concede. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O texto bíblico afirma de maneira categórica que o Senhor Jesus compartilhou conosco a sua mente, que ele colocou dentro de nós o seu próprio coração, a sua própria maneira de pensar. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos capacita a sermos tais quais o nosso Senhor Jesus, a sermos discípulos, a sermos imitadores dele. Quando Jesus estava ministrando aos seus apóstolos, lá no cenáculo, aquela última noite antes da crucificação, Jesus deixou claro que ele tratava os discípulos não como servos, mas como amigos, porque ele deu o conhecimento, ele compartilhou da sua vida, ele trouxe a mente de Deus para nós. João 15,15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, o próprio Senhor Jesus compartilhou sua vida, compartilhou todo o conhecimento do Pai, para que nós possamos pensar como Ele, para que nós possamos ter sua mentalidade, a sua disposição. Mais que isso, voltando algumas páginas no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, veja as palavras de Jesus. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Aqui, a cena em questão é quando ele lava os pés dos seus discípulos, tendo uma postura servil, tendo uma postura de humildade. O próprio Senhor Jesus disse, eu fiz e demonstrei para vocês, porque vocês devem também ser assim. Vocês devem pensar assim. Vocês devem agir assim. Nota, Deus nunca nos dá uma ordem. Deus nunca nos dá uma missão. Deus nunca nos dá uma tarefa a realizar que Ele próprio não nos capacita a cumprir. A grande questão é que isso depende da nossa obediência. Então veja o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, em Deus, em Jesus, deve andar como ele andou. Então, Paulo desafia os cristãos, lá de Filipos, e a mim e a você hoje, seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo. Seja a maneira de pensar, seja a maneira de agir, seja a disposição de viver. O argumento decisivo para a unidade é o exemplo de Jesus. É o seu modelo de humildade. Jesus nos deu o exemplo. E aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou, deve viver como ele viveu. A principal evidência de que nós estamos em Cristo é que, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, somos capacitados a ter a mente de Cristo, conforme vimos em 1 Coríntios 2,16. E tendo a mente de Cristo, nós podemos compreender as Escrituras Sagradas e colocá-la em prática, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito em nossas vidas. Por isso, João, o apóstolo, na sua primeira carta, disse: aquele que diz estar nele deve também andar, ou seja, viver, agir como ele andou, como ele agiu, como ele viveu. Bem, aprofundando, esta expressão atitude é a maneira de pensar que leva à ação, é a forma de viver. Nossa forma de viver está diretamente condicionada àquilo que nós pensamos, aquilo que nós trazemos no coração, na nossa mente, como valores, como princípios. A nossa fé influencia de maneira determinante a nossa maneira de viver. E Paulo então está nos chamando para termos uma postura de discípulos, de servos, de pessoas que aprendem de Jesus e por isso vivem para a glória de Deus. Veja, o próprio Senhor Jesus ensinou muito sobre esta motivação para agir, sobre essa maneira de pensar que leva à ação. Ele desafia os seus discípulos a aprenderem dele, a reverem todos os seus pensamentos, toda a sua maneira de agir, toda a sua cosmovisão e tirar ensinamentos, tirar os princípios, ter como valores máximos da vida seu evangelho, a sua verdade. Veja comigo, Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 29, texto muito conhecido. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós podemos ter a maneira de pensar, a disposição mental, a força para agir, o impulso para viver, aprendendo de Jesus. Seu Evangelho, o Espírito Santo nos conduz a isso. E Jesus, ele sempre nos dá o exemplo de humildade, o exemplo no qual a pessoa se coloca não como quem deve ser servido, mas como quem está sempre disposto a priorizar o outro, a servir. Jesus disse: aprendam de mim porque eu sou humilde. Eu já falei sobre isso na IBJ algumas vezes, né? Sobre algumas falácias, alguns ditados populares que são tomados como verdadeiros, mas que na verdade são sofismas, são enganos sofisticados que parecem verdades. Você, por exemplo, já deve ter ouvido a frase: humildade é a virtude que, quando você se dá conta que a possui, você acaba de perdê-la. Ou seja, a pessoa que diz eu sou humilde, deixou de ser humilde neste momento, passou a ser arrogante, a ter orgulho da própria humildade. Isso não é verdade. Reconhecer a humildade não significa sempre jactar-se. Assim como reconhecer que está com fome não é ter autocomiseração, compaixão doentia por si mesmo. Assim como reconhecer que tem capacidade, que tem inteligência, não é soberba, não é arrogância, quem tem força física da mesma forma. Jesus disse de si mesmo: eu sou humilde. Ele por acaso deixou de ser humilde por reconhecer que praticava esta virtude? Evidentemente que não. E ele nos desafia não apenas a pensarmos em termos de humildade, mas de praticarmos a humildade, ou seja, de dar prioridade, de dar preferência para o outro, de considerar o outro, no mínimo em termos de igualdade, ou seja, amar o próximo como nós já nos amamos.
de preferir o outro em honra. Paulo falou isso nos versículos 3 e 4 de Filipenses que nós meditamos ontem. E veja Jesus, mais uma vez, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 26 a 28. Aqui, a mãe de Tiago e João faz um pedido para Jesus, de que seus filhos se sentem um ao lado direito e um ao lado esquerdo de Jesus no reino eterno. E veja o que Jesus ensinou. Versículo 26. Não será assim entre vocês. A briga pelo poder, a disputa para ver quem é o maior, a busca pelas posições mais elevadas. Entre os discípulos de Jesus, não deve ser assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus dá o exemplo de humildade, sendo ele o próprio Deus. E ele, então, coloca-se numa posição de sujeição. Ele não veio ser servido, mas ele veio para servir. E por isso ele diz: aprendam de mim. Por isso ele desafia: entre vocês não vai ser assim, vocês não vão querer disputar, vocês não vão estar em conflito permanente para ver quem é maior, quem é melhor. Vocês não vão disputar para prevalecer uns contra os outros o tempo inteiro. Vocês vão dar preferência para o outro. Essa é a maneira de pensar que leva à ação, a atitude que Jesus teve, em que Paulo está argumentando com os irmãos de Filipos, para que eles também tenham, a fim de buscar a unidade do corpo de Cristo. Veja comigo, a palavra do apóstolo Paulo foi movido, dirigido pelo Espírito Santo para registrar a Escritura Sagrada em Romanos 15, versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o próprio Senhor Jesus Cristo não agradou a si mesmo. Ele foi sujeito, foi submisso. É essa maneira de pensar, essa disposição, essa atitude que Paulo está desafiando os irmãos de Filipos e também a minha, você, de termos. Veja comigo ainda, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. A palavra do Senhor nos diz: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Ou seja, Paulo está exemplificando na sua vida que ele próprio não está buscando seus próprios interesses, ele está colocando os outros como prioridades, ele está buscando agradar as pessoas no sentido de fazer com que elas cheguem ao conhecimento da salvação, a vida plena em Jesus, a maturidade na fé. Por isso, no versículo 1 do capítulo 11, ele vai dizer: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Escrevendo também aos Efésios, nós já vimos este texto em estudos recentes, capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então Paulo está exemplificando, ele está usando o argumento do exemplo de humildade de Jesus, seu modo de pensar, da sua disposição para agir e desafiando os irmãos em Cristo. Seja a atitude,
modo de pensar, a disposição de agir de vocês, a mesma de Cristo. Essa disposição demonstra a vitória do altruísmo contra o egoísmo. Mostra, então, uma maturidade, um amadurecimento na vida e na espiritualidade, porque Paulo já falou contra o egoísmo. Vamos voltar aqui ao versículo 3 de Filipenses 2. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Certamente havia algumas pessoas na igreja de Filipos vivendo assim, agindo assim. Então Paulo está desafiando os irmãos a vencerem o egoísmo autocentrado e terem uma vida altruísta e cristocentrada, ou seja, inteiramente centrada, estabelecida em Jesus, uma vida de doação, uma vida de autossacrifício. Meu irmão, minha irmã, a vida é tão melhor quando nós temos essa motivação, quando nós temos essa disposição para agir, quando nós temos essa maneira de pensar que leva à ação. Isso é sermos imitadores de Jesus, isso é aprendermos dele, isso é vivermos o Evangelho. Bem, a manifestação do exemplo para a unidade é descrita pelo apóstolo Paulo a partir da metade do versículo, ou melhor, do início do versículo 6. Embora sendo Deus, aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos uma verdade absoluta e um grande mistério da fé cristã. Jesus Cristo é Deus. João, o apóstolo, o apresentou nestes termos. Ele é o próprio Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Na sua primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós temos a mesma afirmação. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus Cristo é revelado no Novo Testamento como sendo o próprio Deus. Veja comigo ainda, texto maravilhoso, Colossenses 1, versículo 15. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Este texto maravilhoso, nós passamos quase 4 anos meditando em Colossenses na IBJ, 3 anos, e fala sobre a supremacia de Cristo e corrobora com a verdade que Paulo reafirmou em Filipenses 2,6. O próprio Jesus Cristo é Deus. Veja comigo ainda, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Verdade preciosíssima das Escrituras Sagradas que falam a respeito de Jesus. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Bem, em Hebreus 13:8, a Bíblia fala sobre a pessoa de Jesus ainda, tratando da sua eternidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, a Bíblia afirma que Deus, o Pai, é Deus. Algumas pessoas gostam de usar a frase Deus é Deus. Jesus, o Filho de Deus, é também revelado nas Escrituras como o próprio Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Ou seja, uma das grandes verdades que o Novo Testamento afirma é que o único Deus vivo e verdadeiro existe através de três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora sejam três pessoas distintas, os três são o único Deus verdadeiro. Ou seja, nós temos uma trindade, uma triunidade, um único Deus que existe através destas três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vemos a manifestação do exemplo para a unidade através de Jesus na sua humildade, que embora sendo Deus, ele é o próprio Deus. João vai dizer: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No final da sua carta, da sua primeira carta, João capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E embora Jesus, sendo Deus, o que a Bíblia afirma, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, que ele deveria agarrar-se ao fato de coexistir com Deus, como se isso fosse para si próprio algo que ele devia batalhar e manter para si. Ou seja, o próprio Senhor Jesus tem a disposição de abrir mão dos seus atributos divinos. Ele sabia exatamente quem ele era. Veja comigo o texto muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. As Escrituras dizem, palavras de Jesus: eu e o Pai somos um. Jesus tinha certeza absoluta sobre quem ele era. Veja ainda, lá no discurso do cenáculo, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 9. Filipe, no versículo 8, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente. E a resposta de Jesus: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João tinha certeza, e ele afirma nas palavras de Jesus, porque Jesus declara: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê ao próprio Pai. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, Jesus declara: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é Deus, ele é coigual ao Pai, ele é coigual ao Espírito. Eles são perfeitamente divinos. Mas Jesus, o Deus Filho, não considerou ser igual a Deus algo a que ele devia apegar-se. Então Paulo declara, dirigido pelo Espírito Santo, antes ele esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ele se auto-aniquilou. Ele assumiu uma forma de servo. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão dos seus atributos divinos. Ele não os perdeu, mas ele renunciou ao uso
a fim de glorificar a Deus, o Pai. Meus irmãos e irmãs, aqui nós temos uma verdade tão preciosa, tão profunda, e tudo isso que nós estamos dizendo, irmão, irmã, humanamente falando, é impossível de compreender na sua totalidade, porque estamos falando do caráter do próprio Deus. Pai, Filho, o Espírito Santo. Vimos que Jesus é Deus, que Ele é eterno, mas a Bíblia afirma em Apocalipse 13:8 que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão das suas prerrogativas de usar seus atributos divinos. Por que Ele fez isso? Evangelho de João capítulo 4, versículos 31 a 34. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A disposição de Jesus de abrir mão da sua glória, de esvaziar a si mesmo, é porque sua motivação maior era de agradar ao Pai, era de glorificar a Deus o Pai e fazer a sua vontade, fazer a sua obra. Por isso ele esvaziou-se a si. Texto maravilhoso que fala sobre esse autoesvaziamento de Jesus é o Evangelho de Isaías. Isaías, o profeta, é o Evangelho do Antigo Testamento. No capítulo 53, eu faço questão de ler esse texto, embora ele seja bem extenso, porque é muito abençoador. Falando sobre o Filho de Deus e mostrando o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Messias, como o servo sofredor. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus abre mão da sua glória, ele esvazia-se a si mesmo. Paulo vai declarar: ele tornou-se semelhante aos homens, ou seja, ele fez-se como um de nós. Paulo, escrevendo à igreja que estava, as igrejas da Galácia, capítulo 4, verso 4, faz esta declaração: Vindo, porém, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, no tempo determinado por Deus, o Pai, Jesus esvazia-se a si mesmo. Ele abre mão da sua glória e ele vem a esse homem tornar-se semelhante a nós. E por que semelhante? Porque ele tinha o mesmo corpo físico, porém sem pecado. E veja o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14, sobre a humanidade de Jesus e também a sua obra, o seu ministério. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo,
e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus Cristo, portanto, ele torna-se um de nós. Ele se autoesvazia, ele se humilha, sendo ele o próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, porque ele fez isso? Por amor de nós. Por amor a você, meu amigo, a você, minha amiga, que não merecemos coisa alguma de Deus. Mas veja, o próprio Deus, o Filho de Deus, humilha-se a si mesmo para nos fazer um povo, para nos tornar um corpo, para criar em si mesmo a sua igreja. E Paulo demonstra através destas verdades que o autoesvaziamento de Jesus é o maior exemplo para as nossas vidas. É a maior motivação para lutarmos pela unidade do corpo de Cristo. E quase todos os problemas de divisão acontecem por causa do orgulho, da arrogância, da nossa busca humana, carnal, pecaminosa, de sermos os melhores, de sermos os maiores, de querer impor sobre os outros a nossa vontade. Jesus então nos dá o exemplo supremo no seu autoesvaziamento de humildade. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, abre mão da sua glória e inclina-se em favor da sua criação. Meu irmão, minha irmã, o desafio para a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, é que eu tenhamos a mesma atitude de Cristo, a mesma maneira de pensar, a mesma forma de agir. Nesta noite, este é o grande desafio como discípulos de Jesus. Menos que isso não é digno do nosso Senhor Jesus. Menos que isso não é digno do nosso. Meu irmão, minha irmã, somos chamados em Cristo para uma vida de humildade, para uma vida de amor, para uma vida piedosa, para uma vida de serviço, para uma vida na qual nós, todos juntos, vamos nos preferir em honra, vamos trabalhar pelo outro, vamos priorizar o próximo, vamos vencer o egoísmo pelo altruísmo, vamos ser discípulos, seguidores verdadeiros de Jesus. Isso não implica ser mais religioso, isso não implica participar de mais celebrações, isso não importa de fazer rituais e sacrifícios, é a maneira de viver, é seguir os passos de Cristo. Desta forma, nós mantemos a unidade do seu corpo. Vamos orar por isso então? Pai bendito, obrigado pela tua palavra viva e eficaz, exposta aos nossos corações nesta noite. E pedimos misericórdia, Pai, para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Conforme vimos e ouvimos hoje, Pai, no testemunho do teu servo João, na primeira carta, capítulo 2, verso 6, dizemos que estamos em Cristo, devemos andar, ou seja, viver, como o nosso Senhor Jesus viveu. Porque o próprio Jesus declarou que deu exemplo para nós fazermos conforme ele fez. Pedro, o apóstolo, declarou na sua palavra, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 21, que o Senhor nos deixou exemplo para seguirmos seus passos. Pai, nesta noite pedimos, por misericórdia, ajuda-nos a sermos um povo, um corpo, a batalharmos pela unidade da tua igreja, Pai, seguindo o exemplo, a disposição de agir, de viver, tendo a mesma atitude de Cristo, de humildade, de sujeição, de autoesvaziamento. Ajuda-nos nisso, Pai, e cumpre a tua boa, agradável e perfeita vontade em nós. Nós suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós encerramos então o tempo de estudo, de devoção nesta noite, louvando e agradecendo pela vida de todos e de todas, e permitindo nosso Deus
amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez. É um prazer sempre, uma alegria. E com fé no Senhor, até amanhã. Fica na paz, Deus te abençoe.